Bom dia. Hoje vamos falar de um problema que tem se tornado cada vez mais comum. Depois de uma separação, a pessoa que fica com a guarda do filho passa a usar a criança para punir o ex-marido ou a ex-mulher por conta da separação. Ela dificulta os encontros do antigo companheiro com os filhos e, como se não bastasse, passa a inventar histórias. E assim a criança pode tomar a decisão de se afastar por conta própria. Esse tipo de atitude começa a ser estudada com profundidade e já tem um nome. É a Síndrome da Alienação Parental. Sobre isso vamos conversar hoje com a advogada Sandra Vilela e também com a psicóloga Denise Perecini da Silva. Sejam bem-vindas ao IPTV Comunidade. Denise, quando a gente fala de síndrome, a gente pode considerar que isso é uma doença? Ela está sendo estudada em relação a isso, tá? Existem pesquisas a respeito disso, com a proposta, inclusive, de se incluir a síndrome da alienação parental dentro dos catálogos de doença, do DSM-4 e da CID-10, né, das próximas edições dessas obras. Mas ela é considerada uma síndrome, trazida do termo médico, como um conjunto de sintomas, que são um conjunto de comportamentos que vão acontecendo, tá, que caracterizam a alienação parental. E, Sandra, a justiça considera isso? Os juízes, os advogados já estão tendo um entendimento de maneira geral sobre isso? Já, na verdade, assim, de uns 6 meses para cá, a gente está falando muito sobre síndrome de alienação parental, mas por conta de um projeto de lei que foi apresentado, que ele já está tramitando e a gente espera que ele tenha uma aprovação mais rápida. Mas isso, a Justiça sempre observou isso e os juízes, alguns juízes já punem isso há anos, né? Porque isso não é uma atitude certa de um genitor, né? De usar o filho contra o outro, ou fazer o filho um instrumento. Então, hoje, a cada dia mais, os juízes têm usado a síndrome da alienação parental e tentando minimizando os seus problemas e tentando impedir. Então, no Poder Judiciário, isso já é discutido, sim. E agora vamos conhecer o drama de um pai que vive essa situação. Ele e a atual companheira conversaram com a nossa equipe de reportagem sem fazer qualquer restrição de imagem. Mas para evitar que houvesse alguma consequência indireta para a criança ou problemas com a mãe que não foi ouvida, vamos manter a identidade dessas pessoas em sigilo. Quem conversou com o casal foi o repórter Rui Gonçalves. O quarto está o tempo todo preparado para o filho. A cama arrumada e os personagens preferidos, que estão por todos os cantos, mostram que a visita é aguardada com expectativa. Mas ela só pode acontecer uma vez a cada 15 dias. Não devia existir esse termo, visitar, porque é pai. E aqui é a casa dele. Como a casa da mãe é a casa dele também, né? Além da presença restrita, o pai enfrenta dificuldades extras no dia a dia para ter informações da criança. Recusa passar chamadas telefônicas. Tem vários casos. Recusa passar informações e atividades que o menino está envolvido. Eu não sei se meu filho joga bola. Parte de saúde, né? Isso é uma característica de alienador. Eu não sei nada de saúde do meu filho. Eu sou um pai que quero participar da vida do meu filho. E não estou conseguindo. Com pouco contato, momentos importantes da relação entre pai e filho não podem ser vividos. Eu saía do trabalho e vinha justamente na hora que ele tinha aula para ver ele no esporte, porque eu queria ver como é que ele está, participar daquilo, conversar um pouquinho. Depois eu voltava para o trabalho. Ela falou, se você continuar vindo aqui, ele vai parar de vir. E alguns comportamentos podem indicar o constrangimento sofrido pela criança. Quando ele vem sozinho, ele vem feliz, correndo no corredor do condomínio para abraçar o pai e tudo. Quando ela está junto, ele vem assim. Então, a gente sente que tem esse constrangimento, tem essa inibição. Você acredita que vai conseguir resolver esse problema? Sem dúvida. Eu acredito numa solução e é por isso que é a minha luta diária, entende? É a minha luta incansável, é a minha luta, eu vou sempre, na minha existência, estar lutando por isso. Denise, o nosso entrevistado, ele citou que, logo no início, que a casa dele é a casa do filho e a da esposa também, é da ex-esposa, também é a casa daquela criança. Esse é o entendimento que precisa existir? Esse é o entendimento que precisa existir. A criança tem que estabelecer vínculos afetivos com o pai e com a mãe. Independente da casa, independente do ambiente físico. Ela tem que ter o espaço dela dentro da casa do pai, tem que ter o espaço dela dentro da casa da mãe. Mas o mais importante do que isso é ela ser acolhida, tá, devidamente, dela estabelecer vínculos afetivos positivos com o pai, com a mãe, com a nova família do pai, a nova família da mãe. Se esse pai se casa novamente, vai ter outros filhos, então essa nova família vai integrando essa rede de vínculos, essa rede de relações,
tá? Que vai estabelecendo convivências da criança nos dois ambientes. Isso é uma coisa que só se estrutura na medida do convívio. A cada 15 dias, uma vez por semana, é insuficiente para se estabelecer esse convívio da forma como deveria ser, como deve ser para um desenvolvimento psicológico saudável. E essa situação que a gente viu do quarto estar preparado, existe um quarto verdadeiramente daquela criança, não é nada improvisado. A criança chega ali e vê que aquilo é dela. Qual o impacto disso para o psicológico dela, da criança? Ela sente que ela tem o espaço físico como um abrigo, ela tem o canto dela, com as coisas dela, com os objetos pessoais dela, com a privacidade que eventualmente ela queira ter, e que assim, ela sente que também esse espaço físico, esse quarto, tá, representa o espaço que esse pai ou essa mãe dão uma importância, né, tem essa importância na vida, né, dão essa importância para a vida do filho. Né? E Sandra, a justiça parece que ela normalmente considera a mãe mais importante que o pai. Isso realmente acaba acontecendo? Na verdade, eu acho que a sociedade tem aquela fantasia de achar que a criança precisa muito mais da mãe do que do pai. E o Poder Judiciário é o reflexo da sociedade. Mas isso está mudando. No ano passado nós tivemos a aprovação de um projeto de lei que determina a possibilidade da guarda compartilhada. A guarda compartilhada está sendo aplicada cada vez mais. Eu acho que toda mudança ela é recebida com receio, né? Então, nós estamos vivendo hoje um pouco ainda de receio do Poder Judiciário, que está sendo muito tímido com essa guarda compartilhada, mas é uma tendência disso crescer. Então, isso é realmente o reconhecimento de que criança precisa de pai e precisa de mãe. A gente tinha aquela noção de que mãe não perde guarda nunca. Isso também não existe mais no Poder Judiciário, já está mudando um pouco, né? Então, aquela mãe que acha, imagina, eu nunca vou perder a guarda do filho, principalmente quando tem um caso de síndrome de alienação parental, ela deveria pensar que ela tem a possibilidade sim. Hoje, as pessoas estão, a gente está tendo essa mudança. Ela é lenta, mas ela está acontecendo. Você comentava comigo antes da gente fazer o programa que a síndrome da alienação parental, inclusive, ela é um termo que está sendo estudado e que está sendo muito bem caracterizado justamente porque na justiça, às vezes, é difícil você provar que o comportamento da mãe está sendo nocivo para a criança, né? É que, na verdade, assim, eu acho que a alienação parental, que é aquele fato de falar assim, o seu pai é isso, sua mãe é aquilo, sempre acontece. Quando isso tem a colaboração da criança, é quando a coisa fica pior, é que os psicólogos acabam trazendo caracterizando a síndrome. Só que isso explode no Poder Judiciário. Né? Então, assim, dificilmente aquele grau, aquela coisa grave, ela vai ficar fora do Poder Judiciário, porque as pessoas acabam utilizando o Poder Judiciário justamente para dar ter a comprovação, né, a garantia. Uhum. Então, assim, olha, eu estou fazendo isso, mas olha, e o juiz foi lá e me deu mesmo. Então, assim, o Poder Judiciário vai lá e acaba, acho que pelo excesso de trabalho, às vezes falta de conhecimento, acaba ajudando esse alienador. Acaba ajudando bastante. Denise, o nosso entrevistado que vive essa situação, ele passou algumas características ali que são do alienador, né? Por exemplo, não passar o telefonema, evitar os encontros. E quais são os principais elementos que caracterizam a alienação parental? Vai sendo uma série de recursos, muitas vezes sutis, né? Mas que vão crescendo, vão aumentando de intensidade, de frequência, né, que vão, por exemplo, influenciando a cabecinha da criança, tá, para o seu interesse, certo? E vão alterando esse comportamento e essas reações da criança. Porque o objetivo da alienação parental é você mudar a percepção que a criança tenha em relação ao outro pai. Então, uma criança que gosta do pai, que ama o pai, que adora o pai, de repente ela passa a própria criança passa a evitar o contato. Nesse momento está caracterizada a alienação parental? Já está começando, sim, já está com fortes indícios aí. Porque a criança passa a evitar os contatos com o pai, que se já são esporádicos a cada 15 dias, uma vez por semana, já passam a ser menos frequentes do que isso. Não quer o contato quinzenal, já não quer mais o pernoite, quando tem pernoite. Arruma compromissos para o dia que era da visita do pai. Não atende telefone, não responde as mensagens do pai. Já começa a ficar agressivo, já começa a ficar evasivo
em relação ao pai. Às vezes qualquer chamada, tal, até fora do período da visita, já não é recebida. Então, essas mudanças de comportamento, essas mudanças de reação, de sentimento, né, já vão dando sinal de alerta para esse pai de que está acontecendo alguma coisa. Tá certo. As atitudes que uma pessoa toma para afastar o ex-marido ou a ex-mulher dos próprios filhos são o assunto de hoje no EPTV Comunidade. As entrevistadas são a advogada Sandra Vilela e também a psicóloga Denise Perecini. Sandra, existe como a gente saber se é a criança que está tomando a decisão de se afastar do pai ou se é a pessoa que tem a guarda que está influenciando ela a tomar essa decisão? Então, na verdade, no Poder Judiciário, sempre é feita essa pergunta e a gente dificilmente, logo de pronto, vai conseguir encontrar a resposta. O problema é que, se a criança está tendo um problema de relacionamento com outro genitor, a gente não importa, num primeiro momento, se é a mãe que está tentando afastar, ou se às vezes é um relacionamento que o pai não está conseguindo ter um relacionamento saudável com a criança. Mas o que a gente precisa a partir daí não é, então, concretizar esse afastamento, é ajudar essa criança a ter esse relacionamento bom com o pai. Certo. Então, de repente, o pai pode não estar sabendo lidar com essa criança, então vamos ajudar esse pai a lidar com a criança e não vamos afastar. Então, as pessoas têm aí, eu acho até uma inversão, então chegou aquela desculpa assim, olha, a criança não quer ver o pai, ótimo, a criança não quer ver o pai, eu vou afastar? Não, eu vou encontrar uma saída para fazer com que essa criança efetivamente tenha um bom relacionamento com o filho. Eu acho que, de momento, é difícil de você encontrar. Depois, no decorrer de um processo, é feita uma avaliação psicossocial, aí a gente consegue encontrar que realmente o problema é porque a mãe ou o guardião é que está fazendo a cabeça ou que está usando essa criança contra o outro genitor. E normalmente, quando no Poder Judiciário a gente consegue definir dessa forma, esse genitor ele vai ser punido. Mas a Justiça ela consegue definir isso mesmo em situações mais simples ou é necessário que exista uma coisa mais grave? Por exemplo, você comprovar que existiu uma mentira de abuso sexual. A mãe disse que o pai abusava da criança e, na verdade, ele não abusa. Como que acontece isso? É possível? Na verdade, infelizmente, está crescendo muito as falsas acusações de abuso sexual. Esse é o pior grau da síndrome. Eu acho que a questão não é o maior grau ou o menor grau para conseguir descobrir. São os profissionais que estão atuando. Então, assim, aquele psicólogo que vai fazer uma avaliação, que conhece uma síndrome de alienação parental e tem tempo, que às vezes no Poder Judiciário nós não temos o tempo suficiente para fazer uma avaliação mais profunda, ele consegue pegar tanto a menor como a maior. Né? Mas então, assim, eu acho que não é o grau que vai trazer a dificuldade. A dificuldade de encontrar é a atuação dos profissionais. Então, hoje, a gente encontra juízes muito interessados com o tema. Hoje, a gente tem um projeto de lei, todo mundo está falando. Então, a partir daí, as pessoas começam a estudar. E aí fica mais fácil de você, no Poder Judiciário, aprovar, porque os profissionais vão ter conhecimento técnico para isso. E antes a gente não tinha a grande dificuldade que era encontrada anteriormente. E, Denise, agora, independente da questão judicial, existindo esse tipo de ação da pessoa que tem a guarda, tentando evitar o pai ou a mãe, quais as consequências disso para uma criança? Olha, para a criança, fica bastante comprometida a questão do vínculo parental, tá? Porque, assim, esse pai vai sendo afastado a cada vez, então, uma frequência muito maior, né? Até a extinção, porque chega uma hora também que é perfeitamente comum do pai virar e falar, não quero mais, não vou mais para chegar lá e ver meu filho agressivo, ver meu filho me evitando, ver meu filho tendo reações comigo, né? Sendo desobediente comigo, sendo desrespeitoso com a minha nova família, por exemplo. Então evita maiores brigas, então acaba se afastando. Aí, para a criança, fica aquela situação de, além do afastamento em si do vínculo com o pai, né, o fato de ter esse afastamento, essa forma, né, de afastamento, fica assim, cria-se uma situação de intolerância da criança. E a questão da figura que o pessoal chama de figura paterna frágil, né? Isso aí pode ter alguma consequência? A figura paterna frágil, ela acaba desaparecendo para a criança, né? E esse recurso, né, de afastamento fica para a criança situação de intolerância do tipo assim, tudo que me causa frustração, que esse modelo que o alienador faz, né,
e passa para a criança, tudo que me causa frustração, eu vou eliminar, eu vou excluir. Então, a criança passa a ter baixa tolerância à frustração, passa a perder o respeito pelas diferenças, ao invés de tentar, por exemplo, trabalhar com a relação, tentar entender o que acontece, por que está criando dificuldade e ver o que a gente pode fazer para melhorar essa relação. Então meu pai é ruim, então eu vou eliminar. E assim vai sendo na vida futura, com relação aos amigos, com relação ao namorado, namorada, com relação aos próximos, as próximas convivências, o cônjuge, enfim, né? A relação está ruim, então vamos eliminar, né? Então repete-se esse modelo de alienação para frente. E é isso que precisa ser combatido, no caso, né? Precisa ser evitado com as medidas psicológicas, medidas judiciais, para se sustar a ação da alienação parental. E Sandra, parece que é mais comum realmente que isso aconteça com o pai como vítima, né? Ou não? Existe tanto os pais fazem isso quanto as mães? Na verdade, eu já vi pai fazendo também. Na grande maioria das vezes quem faz é a mãe, porque ela que detém a guarda, né? Então ela detém a guarda, ela detém o poder, né? Ela fica mais tempo com a criança e ela detém o poder, então é por isso que a mulher é que faz mais, porque ela detém a guarda. Mas assim, a doutora Denise estava falando, então assim, quais as consequências, eu vejo lá no Poder Judiciário, quando a coisa já explodiu e já está muito forte, que a criança, ela é usada, né? Ela é usada e quando a coisa não é tão grave, na grande maioria das vezes você encontra assim, uma quantidade de criança com 10, 11 anos querendo morar com o pai. Aí você fala assim, por que isso? É o que as pessoas falam de efeito bumerangue. A criança, quando quando ela começa a perceber que ela foi manipulada para ter um sentimento que não era dela, ela foi manipulada para não gostar de um pai que ela amava, então isso é uma agressão muito grande para ela, né? Então aquela alienação pequena pode até ser que a consequência, como a Denise estava falando, é de ela continuar repetindo, mas quando essa agressão, porque é uma agressão psicológica, quando a agressão é mais forte, que a criança passa a realmente ter sentimento ruim contra o pai e afastar ele de verdade, então aí essa criança lá na frente, quando ela percebe que foi manipulada, ela vai começar a ter ódio da mãe. Então ela teve um período com ódio do pai e depois ela vai ter um período com ódio da mãe quando ela perceber que ela foi manipulada. Então assim, a gente tem casos tão graves como o de abuso sexual, né, a falsa acusação de abuso sexual. Então você imagina, uma criança que sofreu abuso sexual, ela tem problemas psicológicos, todo mundo sabe disso. A criança que não sofreu abuso sexual, mas a mãe incutiu na cabeça dela que ela sofreu e assim, as pessoas podem achar isso uma coisa estranha, mas depois de um processo, eu já tive processos de provar A mais B de que não houve abuso sexual e que foi a mãe que fez a cabeça da criança. E essa criança mas para fazer isso aí, esse tipo de mentira, ela tem que ser contada em relação a uma fase que a criança não se lembrava, né? Por exemplo, quando ela tinha 2, 3 anos. Então, às vezes quando a criança não se lembra, mas às vezes a criança é grande e ela faz ela acaba fazendo aquela aliança com a mãe para agradar. Só que uma mentira contada tantas vezes, ela se torna verdade na cabeça da criança. Eu falo isso assim até do adolescente, eu já vi caso de adolescente. Então, chega lá na frente, os prejuízos que essa criança, esse adolescente vai ter é o mesmo que se ele tivesse sido abusado. Então, assim, que a agressão, isso é uma crueldade, né? Então, assim, tem alguns graus de alienação que chega a ser cruel. É uma crueldade tamanha e lá na frente, o que é mais triste ainda é que a criança teve um período que ela odiou o pai, porque a mãe acabou induzindo a isso, e depois no outro período ela vai acabar tendo um sentimento muito ruim contra a mãe. Então olha que triste, né? Não é um prêmio, né? O pai não quer isso como prêmio, então é uma coisa triste, porque a criança ela não teve o direito de amar o pai e a mãe no mesmo momento. E Denise, quando a gente trabalha para evitar essa síndrome da alienação parental, na verdade o objetivo não vai ser afastar o pai alienador ou a mãe alienadora. Não. O objetivo é que a família se retome, né? Não que o casal se una de novo num matrimônio, mas que pai e mãe passem a ter participações iguais. Sim, a proposta inicial é essa, né? O objetivo principal é esse, é que o próprio alienador se conscientize desse mal, dessa agressão psicológica, desse abuso psicológico que ela está incutindo na cabeça da criança e passe a entender a importância da convivência, né, igualitária, né, equitativa de ambos os pais na vida da criança, né? Inclusive, por exemplo, a psicanalista Françoise Doutor, ela propõe assim, que o tempo de convivência, o período que a criança ficou afastada do pai,
né? Aí depois ela vai passar a conviver com esse pai o dobro do tempo que ficou afastada. Então, se, por exemplo, ficou 1 ano afastada do pai, por influência da mãe, então agora ela vai ficar 2 anos convivendo com o pai, com afastamento total da mãe. Isso seria uma espécie de tratamento? Faria parte do tratamento? Faria parte do tratamento, é isso que ela proporia, né? Para evitar essas influências anteriores, para que a criança passe a estruturar a sua própria percepção em relação ao pai. Passe a ver que não é aquela figura que a mãe criou esse Talvez tempo todo. isso seja o mais importante, a criança realmente ter a sua própria opinião a respeito do pai. Sim, por isso que é importante essa convivência igualitária com ambos os pais, para que a própria criança tenha a sua percepção, tenha a sua ideia de quem é o pai dela, quem é a mãe. Sem influência, sem mensagens, sem recados de um, de outro, comentários de um contra o outro. Tá certo. Você já ouviu falar em síndrome da alienação parental? Esse é o nome que se dá ao afastamento entre pai e filho provocado propositalmente por quem tem a guarda da criança. E as consequências disso podem ser muito sérias para toda a família. As entrevistadas são a advogada Sandra Vilela e também a psicóloga Denise Perecini da Silva. Denise, a alienação parental, normalmente, como a gente está conversando aqui, é provocada por quem tem a guarda da criança. Mas muitas vezes o tio, o avô, o padrasto também podem fazer parte disso, né? Eles podem provocar essa reação. Sim, tem todo um contexto familiar que pode estar por trás disso, né? Às vezes uma avó, um tio, uma tia, um padrasto que resolva competir com o pai pelo afeto do filho, pelo afeto da criança, né? E que, por exemplo, ensine a criança, não, agora eu sou seu pai, né? E aí passe a excluir o outro pai, né? Então isso é bastante frequente. E Sandra, quando a gente falava que o objetivo é você unir a família, né? Fazer com que os dois tenham participação igual, mas você comentava que também existem casos onde a alienação parental, a síndrome é verificada e a pessoa que tem a guarda chega a perder? Olha, aqui no Brasil nós já temos decisões, não posso falar que é unânime, mas nós já temos decisões e quando caracteriza a síndrome da alienação parental, o juiz entende que esse alienador, ele não tem equilíbrio psicológico, não tem maturidade para deter a guarda de uma criança. Aqui no Brasil nós temos ainda alguns casos, mas se eu pegar a Europa e Estados Unidos, isso é utilizado em todos os casos, porque é uma agressão contra a criança não permitir a ela o seu direito à convivência familiar satisfatória. Então, assim, nos Estados Unidos, na Europa, se a gente vê em filme, é muito comum estar assistindo um filme e a mulher fala assim, olha, eu preciso oferecer uma convivência boa da criança para o pai, senão eu vou perder a guarda dela. E isso acontece sim. E a gente espera que aqui no Brasil isso também venha acontecer, porque é uma forma de estar garantindo para essa criança os direitos fundamentais dela. Porque a gente tem que garantir o direito da criança e não da mãe e do pai, né? É o direito da criança. A criança, ela quer amar o pai, ela quer amar a mãe, ela quer ter o direito de poder conviver com os dois, sem medo, né, do que pode vir a acontecer, se ela... Sandra, agora, a maior parte das pessoas nunca ouviu falar nisso, talvez muitas pessoas já tenham até percebido situações assim, mas a própria síndrome, ela é algo relativamente novo, né, que depende dos novos comportamentos da sociedade. Na verdade, assim, antes da década de 90, a gente não observava isso, por quê? Porque o homem tinha aquele papel de provedor. Então, ficava aquela situação assim, homem provedor, a mulher que era provedor de afeto e ele provedor material. Quando o homem começou a querer participar da educação, e a gente começou a observar isso agora nos anos 90, agora tivemos lei de guarda compartilhada, então quando o homem começou a querer participar, é que começou a alienação crescer. Por quê? Porque, olha, o homem quer participar, a mulher se vê um pouco naquela situação de vou perder meu filho. E é aí que eu falo que eu acho que é uma imaturidade, porque a mulher e o homem têm que perceber que a criança precisa de um pai, precisa de uma mãe, o papel do pai e da mãe são papéis que se completam, eles não disputam. E por mais que a mãe deixe o pai ter a participação, ela nunca vai perder o papel dela. Nunca vai perder o papel. Então, na verdade, não existe essa competição, né? Não deveria existir essa competição. Então, a mulher e o homem deveriam ser maduros, porque eu acho que um casal que não percebe isso não tem maturidade, né? Então, tem que ser maduro para falar, olha, eu estou separando, não dá certo aqui enquanto casal, mas eles vão continuar sendo, tá ligado a ter um vínculo para o resto da vida, vão continuar a família existindo por conta do filho. Então, eles precisam ter essa maturidade e falar, olha, para o bem da criança, eu preciso deixar que ela vá
conviver com o pai, para o bem da criança, eu preciso deixar que ela vá conviver com a mãe. Então tem as mães ou os pais falam, mas o pai foi um péssimo marido, as pessoas vão desassociar isso, né? Então assim, um péssimo ex-marido não é necessariamente um péssimo pai, né? Então assim, a figura de mãe e pai é distinta da esposa, da marido e mulher, e as pessoas não conseguem separar isso, né? É isso que a gente precisa. Denise, é relativamente comum que a criança, quando vai fazer a visita ao pai, ela passe mal, e às vezes as pessoas colocam isso como uma demonstração de que ela realmente não se sente bem ali. É isso que está acontecendo? Essa é a desculpa principal que acontece quando antecede as visitas ou depois das visitas, como um argumento para acabar com as visitas. Porque na véspera do dia da visita, ou depois que a criança chega da visita com o pai, ela passa mal, tem febre, vomita, fica agressiva, altera o comportamento, vai mal na escola, começa a escrever de um jeito ilegível, fica agressiva na escola, enfim. Então, isso passa a ser usado como argumento para acabar com as visitas. Só que, na verdade, a interpretação tem que ser outra. Na verdade, essas reações emocionais, elas vêm de um conflito, justamente desse conflito de sentimentos, entre aquela dependência, aquela lealdade que ela tem com a mãe, no caso, e o afeto que ainda existe em relação ao pai. E que ela não pode viver plenamente. Ela não consegue viver os dois porque a mãe não permite, né, que se viva os dois. Então, assim, é um conflito de, poxa, a visita foi tão legal, aquele período que eu estava convivendo com meu pai estava tão legal, só que eu não posso contar isso para minha mãe porque isso desagrada, né? Isso deixa ela ressentida, magoada, né, ofendida. Então, o que eu faço? Eu falo que a visita foi péssima e passo a ter uma reação física, inclusive em relação a isso, porque é aquilo que ela não consegue mais elaborar dentro do psiquismo dela, não consegue mais elaborar, então vai para o corpo. Quando vai para o corpo, dá febre, dá vômito, dá insônia, dá agressividade, dá uma série de coisas. Então, a interpretação errada é trocar a causa pelo efeito, né? Denise, quando a pessoa, um exemplo dessa criança no meio desse jogo de sentimentos, às vezes de acusações e tudo, no outro bloco você comentava que a criança não deve ficar passando recado de um para o outro. Que tipo de recados são esses? São vários recados e críticas e comentários pejorativos, muitas vezes de um contra o outro, né? Do tipo, fala para o seu pai... liga para o seu pai e pergunta quando é que ele vai depositar a pensão. Ou fala para sua mãe que, sei lá, ficou faltando o material da escola que ficou lá na casa dela. Ou que fala para o seu pai para prestar mais atenção. Certo, são assuntos que têm que ser resolvidos entre os pais e que a criança não precisa estar entre aquilo. Não precisa estar, porque justamente o que a doutora Sandra veio comentando, a questão da mistura de conflitos conjugais com os conflitos parentais. Então, as relações entre os dois, entre os adultos, tem que ser resolvida entre os adultos, né? Não é o mau marido que implica necessariamente na existência de um mau pai, né? Então, são questões que, assim, os conflitos conjugais têm que ser resolvidos entre o casal, né? E não envolver a criança nisso. Sandra, a justiça tem algum meio de fazer com que esses pais que estão, não para voltar que eles morem juntos novamente, mas tem algum meio de que eles passem a reatar esse diálogo? Então, hoje está sendo também bastante utilizado pela Justiça, aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo é bastante incentivado, que é a utilização da mediação. O que é mediação? Mediação é um procedimento que é feito através de uma pessoa que vai facilitar a retomada desse diálogo. Porque, assim, um pai e uma mãe, mesmo separado, precisam ter um caminho de diálogo. É impossível você ter um filho. Às vezes eu vejo um casal que tem filhos e que fica anos sem trocar uma palavra. Isso é quase impossível. Imagina o que isso está sendo ruim para a educação do filho. Então, esse mediador, ele vai ajudar a restabelecer um canal de diálogo. Então, através de técnica, é muito utilizado na Europa, muito utilizado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Tribunal de Justiça está incentivando muito, eu não sei aqui na região de Campinas,
Campinas como está, mas eu acredito que já até exista bastante núcleos de mediação. Mas isso é algo que pode ser determinado pela justiça ou não? Depende absolutamente de vontade dos dois? Então, na verdade, assim, em São Paulo nós temos em alguns fóruns, já por iniciativa do Tribunal de Justiça, nós temos alguns fóruns que têm o núcleo de mediação. Mas o juiz não obriga, o juiz ele encaminha, ele pede para que as pessoas vão para aquele núcleo de mediação. Na grande maioria das vezes, assim, é um trabalho feito que muda completamente a forma desse casal lidar, que eles acabam se conscientizando e encontrando, sim, uma forma de diálogo mínimo para não ter mais agressão e não estar envolvendo os filhos. Mas não é obrigatório. Nós temos um projeto de lei que já tramita há bastante tempo, falta só votar e aprovar, já passou por todas as fases, e que vai tornar obrigatório. No caso de direito de família, a hora que o processo entra, que assim a briga começa, ao invés de a gente ficar disputando quem vai ganhar, quem vai perder, a gente para e fala, casal, vai conversar. É referente a filho, vocês vão conversar para vocês encontrarem, porque o juiz não quer sentenciar num caso desse, ele quer que o casal tome para eles a responsabilidade para a vida do filho. E o casal tem que perceber que o objetivo, óbvio, de tudo isso é que a criança não sofra, mas que até eles vão ficar mais felizes diante de uma convivência mais harmônica, né? A coisa mais normal do mundo é daqui a 10 anos uma pessoa falar, meu Deus, como eu gastei energia numa ação judicial, como eu acabei com a minha vida, como eu sofri. Então, o sofrimento é de toda a família, é da mulher, é do homem, da família da mulher, do homem. Agora, a criança que eu acho a maior crueldade. E os pais, assim, nenhum pai quer fazer mal para filho, né? O afastamento entre pai e filho, provocado intencionalmente por quem tem a guarda da criança, é o nosso assunto de hoje. As entrevistadas são a advogada Sandra Vilela e a psicóloga Denise Perecini da Silva. Elas são especializadas nesse assunto. E, Denise, existe um tratamento específico para a criança quando ela passa a viver essa situação? Já existem trabalhos também em relação a isso, de um acompanhamento, né? No sentido de ajudá-la a se conscientizar de que ela foi vítima dessa alienação parental, de que ela foi usada, né? De que ela foi envolvida nessa influência do alienador, para que ela possa resgatar esses vínculos, né? Retomar o vínculo com aquele pai que ficou afastado, se ainda dá tempo, se esse pai já não sumiu, já não faleceu, né? Buscar resgatar o que for possível, né? Para que essa criança não se sinta tão culpada em relação a tudo que aconteceu, não sinta raiva, não sinta tanto essa raiva que ela sentiria da mãe por ter sido usada, por ter sido manipulada, né? E que ela passe a resgatar aquele afeto, né, que ficou adormecido lá, que ficou soterrado lá durante a influência da alienação parental. É muito difícil fazer isso, tendo em consciência de que a gente vai precisar da autorização dos dois pais para que ela passe por esse tratamento? Olha, aí no momento em que ela passa a ter essa autorização dos dois pais, eu sempre falo que toda a terapia depende bastante da convivência, da colaboração de todos. Então, nesse momento, é importante também a participação de ambos os pais nisso. Então, eles também se envolvem nesse processo terapêutico, tá? Para que, no caso do alienador também, ele passe a se conscientizar. Porque é a família toda que está envolvida, né? Não adianta, tem que ser dessa forma. Então, todo mundo tem que ser chamado nesse processo terapêutico para eles, no caso, para aflorar, né, a consciência de tudo que aconteceu, de tudo que pode ser revertido agora daqui para frente. E, Sandra, qual é o entendimento da justiça em relação a isso? Como que a justiça considera, qual a justiça considera a melhor opção para evitar problemas quando se percebe que está existindo a alienação parental? Na verdade, assim, não precisa da autorização dos dois, tem juiz que determina, assim, que a criança faça um tratamento, um acompanhamento e que os pais também participem. É lógico que fica mais difícil, o ideal seria que automaticamente as pessoas colaborassem com esse tratamento, mas eu não precisaria da autorização dos dois, é muito normal o juiz pedir que esse tratamento seja feito por perceber. Mas, assim, até nos estudos psicológicos, dependendo do grau da alienação, o melhor tratamento é você inverter a guarda. Até porque também tem que pensar o seguinte, mesmo não falando em síndrome da alienação parental, a gente já tem aí uma tendência de que quando o juiz vai verificar quem tem melhores condições para deter a guarda, um item que ele vai ver é a disponibilidade dessa pessoa de permitir que a criança conviva com o outro. Então, aquele que garante isso, ele tem mais aptidão para deter uma guarda. Então, para salvar uma criança, para tentar resgatar uma criança, às vezes tem que inverter a guarda, porque para garantir que essa criança vai conviver com aquele que percebe
percebe a necessidade dela. Não em todos os casos, é lógico, né? Mas um item que já está previsto em lei, que os juízes estão utilizando e devem começar a utilizar mais ainda, é de ver a disponibilidade daquele genitor de permitir que a criança conviva com o outro, é uma aptidão que vai ter que ser levada em consideração na hora de definir uma guarda única. E para você provar que isso está acontecendo, qual seria o caminho mais adequado? Então, na verdade, assim, no Poder Judiciário a gente fala em provas, né? Eu acho que o pai, ele não pode ficar inerte, né? Então, quando começa a acontecer um dia, a criança está doente ou a mãe não quer deixar, ele já tem que começar a pensar em agir. Porque o Poder Judiciário é lento, apesar que eu acho, na minha opinião, que o Poder Judiciário não resolve esse tipo de problema 100%, ele começa a dar uma remediada, né? Certo. Então, assim, uma mãe que não permite a visita, ela pode responder criminalmente, o pai pode estar entrando com uma ação pedindo para que ela cumpra aquilo sob pena de pagamento de multa diário, sob pena, inclusive, de inversão de guarda. E quando não entra na questão as visitas que são exigidas por lei, por exemplo, no caso de um telefonema que não é permitido, de coisas que são ditas pelo telefone, impedir o pai de ir num aniversário da criança, então, tem como provar isso? Na verdade, assim, não tem como provar, mas os juízes, ainda mais aqueles que são de vara de família, são tão acostumados que aquilo é tão corriqueiro, infelizmente, que às vezes não precisa provar. Então, assim, o juiz sabe que, infelizmente, mãe não deixa falar no telefone e tenta alertar essa mãe, porque como é que vai uma ordem judicial falar, deixa falar? Eu já vi juiz obrigando que a criança andasse com o celular, mas é muito triste, a gente não deve encontrar essa saída dentro do Poder Judiciário, ele não vai responder a tudo. A gente vai ter que encontrar, sim, um tratamento psicológico ou coisa parecida, mas o que a pessoa, o pai, na minha opinião, ele tem que ficar muito antenado para não deixar com que a força da guardia cresça muito. Então, assim, logo nos primeiros impedimentos, ele tem que fazer, porque o Poder Judiciário tem resposta para isso, né? E apesar de não ser, apesar de ser necessário que a gente tenha essas armas judiciais, eu acho, né, Denise, que o que é mais importante é que os pais tenham a consciência de que tem que permitir que o filho viva com os dois, né? Sim, essa conscientização é imprescindível, né? Eles têm que ter a noção de que a criança precisa dos dois, ela precisa formar as imagens de cada um dos pais, para ela mesma criar sua identidade pessoal, sua identidade sexual, né, e se existir vamos supor que seja um padrasto realmente que cumpra o papel de pai e tudo mais, a criança sabendo que o pai dela está em outro lugar, isso causa alguma confusão? É melhor que o pai biológico cumpra esse papel? Como assim? Não entendi. É melhor que o pai, mesmo que a criança conheça o pai, né? Às vezes tem um padrasto que é realmente uma boa pessoa, dá o apoio total. Existe alguma diferença para a criança de que esse papel de pai seja cumprido pelo pai biológico? Não tem. O mais importante aí é a diversidade de relações, né? A questão dos vínculos que vão tendo. Se esse pai, mesmo estando afastado, mas ele também busca alguma forma de aproximação, ele busca alguma forma de contato, ele tem interesse, por exemplo, liga frequentemente, se interessa em saber como está a situação escolar, médica do filho, quais são os amigos, etc. Mesmo morando em outro lugar, morando em outra cidade, a tecnologia está muito avançada, então dá para conversar com o filho via internet, enfim, uma série de outros recursos que pode ter. E para a criança, por exemplo, a presença dos dois. Certo, eu imagino que não é necessário uma amizade, mas que a criança perceba que exista respeito entre todos os adultos. Vínculo, né? Não necessariamente sentar do lado, né? Passou.